Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta sexta-feira, dia 15 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui é de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço sempre o convite para você assistir o Veja SA, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os presidentes das grandes empresas do país. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal no YouTube, coloca aí na sua rotina. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta nesta manhã. A pesquisa mensal do comércio de janeiro revelou um dado surpreendente para o mercado financeiro. O setor teve um crescimento nas vendas de 2,5% em relação a dezembro, um número bem maior do que a previsão média do mercado, que era de 0,2%. Esse dado mostra um aquecimento do varejo que não estava no radar do mercado financeiro. Os efeitos dos cortes nas taxas de juros brasileiras podem impulsionar ainda mais esse setor. As projeções para o crescimento econômico brasileiro no Boletim Focus já vinham melhorando semana após semana. Os efeitos desse aquecimento do varejo sobre a inflação, contudo, ainda são nebulosos. Na Bolsa de Valores, as ações da Vale e da Petrobras voltaram a cair ontem, diante de possíveis interferências políticas do governo nas duas companhias. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Felipe Sales, economista-chefe do C6 Bank. Felipe, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Diego. Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer te receber aqui, Felipe. Começo falando sobre a pesquisa mensal do comércio. Os números de janeiro surpreenderam bastante. Alta de 2,5% em relação a dezembro, quando a previsão era de um avanço de 0,2%. Primeiro eu quero entender na sua avaliação o que explica esse crescimento bem maior do que se esperava. Basicamente, a gente pode dividir essa surpresa em duas partes. Primeiro, tem um item na pesquisa mensal do comércio, que é um item relativamente novo, foi incorporado poucos anos atrás, que é o atacarejo. Esse item é um item muito volátil, tem uma série histórica curta, então ele é difícil de prever, e ele foi responsável pela maior parte da surpresa, né, nesse dado. Ele veio bem mais forte do que a gente esperava. Mas não foi só isso. Mesmo excluindo esse efeito, quando a gente olha para os componentes mais gerais assim, da pesquisa mensal do comércio, ainda assim o dado veio mais forte. Tá? Então a questão é, quando a gente olha esse dado junto com outros dados da economia, a gente vê que, de maneira ampla, a atividade, a economia está começando o ano num ritmo mais intenso do que a gente previa. A questão que se coloca é a seguinte: por quê? Na nossa visão, o que está sustentando a economia nesse início de ano é principalmente o aumento dos gastos do governo, transferências do governo, como, por exemplo, como pagamentos precatórios, ou do ano passado, Bolsa Família. Quer dizer, essa expansão fiscal tem ajudado a sustentar o crescimento da economia num ritmo mais forte. Certo, Felipe. A gente ainda sobre esse dado do comércio, é esperado nos próximos meses. Claro, a gente teve um dado muito bom, esse dado de janeiro, mas a gente pode esperar para os próximos meses, considerando as cortes nas taxas de juros que vem ocorrendo desde agosto do ano passado, números melhores também para esse setor e uma recuperação maior do que se previa para 24. A gente sempre fala sobre o varejo aqui no Veja Mercado, é um setor bastante sensível aos juros, a gente esperava uma retomada gradual. Esse processo pode ser acelerado depois desse indicativo do mês de janeiro? Diego, de fato, a gente acabou de revisar nossa projeção do PIB para cima, né? A gente começou o ano com uma previsão aí em torno de 1,5%, agora a gente já está mais para casa de 2,4%. Então, de fato, a gente já incorporou parte dessa surpresa, a gente já incorporou boa parte, todos esses efeitos que a gente acabou de conversar. Porém, com relação ao varejo, se vai vir mais forte, se vai acelerar, eu acho que não. Tá? Eu acho que a economia deve rodar num ritmo mais ou menos parecido, até um pouco menos intenso do que rodou no ano passado. Tá? A questão é, por quê? Por um lado, como que isso que você comentou faz todo sentido, quer dizer, a taxa de juros caindo vai impulsionar o varejo, vai impulsionar os investimentos, vai impulsionar o PIB, isso tudo é verdade. Porém, a gente tem outros efeitos que foram
mais fortes no ano passado que devem ser menos intensos nesse ano. Então, por exemplo, as exportações tiveram um comportamento excelente no ano passado, pode continuar bom no passado. Essa expansão dos gastos do governo que eu comentei foi mais forte no ano passado do que vai ser nesse ano. Então, existem efeitos que puxam um pouquinho mais para baixo, efeitos que puxam um pouquinho mais para cima. A gente acha que no resultado como um todo vai ser uma leve desaceleração com relação ao que a gente viu no ano passado. Certo. As taxas de desemprego do Brasil também, Felipe, elas estão nos patamares mais baixos desde 2014, ou seja, 10 anos atrás. E os ganhos também têm sido reajustados acima da inflação. A massa salarial tem crescido acima da inflação. Esse dado da taxa de desemprego somado a um varejo também mais forte, pode melhorar ainda mais essa projeção de crescimento econômico que você citou no começo da resposta? Hoje o Boletim Focus projeta um crescimento de 1,8%. Já é possível imaginar, ainda claro, com toda a cautela possível, um crescimento próximo ao do ano passado, na casa dos 3%? A gente já, como eu comentei, a gente já está mais para perto de 2,4%. Então, a gente acha que a pesquisa Focus tende também a ser revisada para cima. E sua pergunta é, a gente pode chegar ao 3%? Pode, sem dúvida nenhuma. A gente está muito no começo do ano, tem muita informação nova para vir ainda, a gente está vendo que a atividade está surpreendendo, a gente está vendo que o mercado de trabalho está aquecido, a gente está vendo que não é só um dado ou outro que está vindo mais forte, não, é de maneira ampla, de maneira, digamos assim, generalizada. E a mesma coisa vale até quando a gente olha para a economia global. A gente começa a ver alguns sinais de que vários lugares do mundo, vários países, já estão começando a dar sinais de que podem estar acelerando. Então, a sua resposta é sim. A gente pode ver, sim, um crescimento esse ano parecido com o do ano passado. A gente está com um crescimento de 2,4, um pouco abaixo do que a gente viu, mas, enfim, esse número pode ser revisto para cima, sim, sem dúvida nenhuma. Mais um dado quentinho que acaba de ser publicado para a nossa conversa aqui, Felipe, o setor de serviços também em janeiro, o IBGE acaba de publicar que o setor cresceu 0,7%, era esperado uma retração de 0,4%, portanto mais um setor que surpreende para cima. Aí eu já mudo aqui a minha pergunta, com um varejo mais forte, também serviços mais fortes, o que a gente pode esperar para a inflação? São riscos altistas para a inflação também na sua avaliação? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente olha para a inflação no ano passado, ela surpreendeu para baixo, em grande parte porque a gente viu uma queda muito forte do preço das commodities no mercado internacional, tanto agrícolas quanto metálicas, isso puxou a inflação para baixo. Então a gente viu uma deflação recorde nos índices gerais de preço, por exemplo. Isso não deve se repetir esse ano. Tá? Porém, a parte relacionada à demanda interna, ou seja, isso que você está comentando, mercado de trabalho, varejo, serviços, comércio, isso continua forte, porque o mercado de trabalho está muito aquecido. Tá? Então, essa parte de inflação que é menos volátil, que é menos instável, quer dizer, que é uma parte mais suave, mas que está lá presente, essa parte deve continuar. Então, sim, a gente continua vendo uma inflação rodando num patamar relativamente alto, tanto neste ano quanto no próximo. Certo, mas ainda dentro da meta, né, daquele limite da banda da meta, as alterações na sua avaliação devem ultrapassar os 4,5% ou não? A gente está com a projeção crescendo de 4,7%. A gente até reviu um pouco para baixo por conta de fatores específicos, quer dizer, passagem aérea, que é um item muito volátil, que tem um peso muito grande no IPCA, contribuiu para baixo. O preço de algumas commodities agrícolas começaram o ano com uma queda muito intensa, a gente incorporou também. Mas, exatamente por conta desse mercado de trabalho aquecido, dos salários crescendo mais do que a produtividade, do comércio vindo forte, dos serviços vindo forte, da expansão fiscal, quer dizer, por conta de todos esses fatores, a gente vê a inflação de serviços ainda muito pressionada, então a gente está vendo aí uma inflação, digamos, perto do limite superior da meta. Né? A gente está com inflação em 4,7 para esse ano, o teto é 4,5, com valores muito próximos,
Então a gente vê, grosso modo, de maneira simplificada, uma inflação rodando mais perto do teto do que da própria meta. Felipe, meta fiscal agora, porque se o setor do comércio está mais aquecido, se a atividade econômica está mais forte, se o setor de serviços também está mais forte, isso significa mais impostos, mais pagamento de impostos à União. A gente já teve em janeiro uma arrecadação recorde de 280 bilhões, as contas ficaram no azul no mês de janeiro. Esses dados reforçam que talvez seja possível sim cumprir a meta fiscal neste ano, ou pelo menos ficar dentro do arcabouço fiscal que permite um déficit de até 0,25 ponto percentual do PIB? É possível, mas não é o mais provável. A gente está vendo a arrecadação desse ano crescendo em ritmo elevado. Existem motivos para isso acontecer. O primeiro motivo é uma economia crescendo mais do que se imaginava. O segundo motivo são as medidas adotadas recentemente, que já estão tendo impacto na arrecadação. A questão é que o nível de arrecadação necessário para se cumprir a meta é muito elevado. Então, existe ainda alguma incerteza com relação a isso. A nossa projeção do déficit para esse ano está na casa de 0,7%, mas, de fato, pode ser um pouco menor, tá? Mas ainda tem uma incerteza grande com relação a isso. A gente vai precisar ver esses dados de março, abril. Esses dados vão dar uma clareza maior para a gente de quão longe ou quão perto a gente está de cumprir a meta desse ano. Então, resumindo a história, é possível sim que a meta seja cumprida, mas não é o mais provável por hora. E para finalizar, vou falar um pouco das taxas de juros brasileiras. Semana que vem tem Copom, é esperado um corte de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros brasileiras e a gente sempre discute aqui uma possível extensão desse ciclo de cortes em razão da inflação mais controlada aqui no Brasil. Que tipo de recado do Copom a gente pode esperar na próxima semana? Essa chance de uma extensão de fato existe ou esses dados mais fortes do que se a gente esperava em janeiro do comércio, também dos serviços, eles podem acabar frustrando uma extensão mais longa desse ciclo de cortes nos juros? O Copom, quando ele faz a comunicação com relação ao ciclo de juros, ao que ele está antevendo para frente, ele se baseia muito na própria modelagem dele, nas próprias projeções do Banco Central. E, basicamente, as últimas projeções mostram o seguinte: olha, uma Selic indo para perto de 9, um pouquinho acima de 9, é compatível com uma inflação convergindo para a meta. O que a gente viu da última reunião para cá? A gente viu o câmbio estável, um cenário internacional mais ou menos estável, a gente viu a expectativa de inflação parada, quer dizer, não se mexeu muito. A única surpresa que a gente viu foi uma atividade mais forte. A gente ainda não sabe o quanto o Banco Central vai incorporar dessa atividade mais forte que a gente está vendo nesse início de ano. Então, eu acho que o Copom deve continuar sinalizando uma taxa terminal perto de 9, um pouquinho acima, mas o balanço de riscos mudou. Quer dizer, se antes estava mais equilibrado, a Selic terminal perto de 9, 9,25, com riscos para os dois lados, eu acho que agora o risco do Banco Central prolongar o ritmo dos cortes, quer dizer, cortar, ir além do 9,25, diminuiu. Agora, o mais provável é que ele pare um pouco antes do 9,25. Tá? Então, o cenário básico continua o mesmo, mas o balanço de riscos começou a pender um pouco mais para o lado de menos cortes. Para a próxima reunião, todo mundo espera um corte de 50, está dado, acho que pouca surpresa com relação a isso, pouco assunto. O que o mercado e nós estamos de olho é com relação à comunicação do Banco Central, se ele vai continuar sinalizando cortes de 50 pontos base nas próximas reuniões, no plural, e a gente acha que ele vai retirar essa sinalização. A gente acha isso por dois motivos. Primeiro, porque essa sinalização foi importante no primeiro momento, em que ele queria evitar apostas do mercado de cortes mais intensos, essas apostas hoje não existem, então esse tipo de comunicação perde um pouco o motivo de ser, né? E segundo, que a gente já está começando a se aproximar do fim do ciclo.
Então, é razoável que o Banco Central opte por ter um pouco mais de flexibilidade em sua comunicação. Tá certo. Felipe Sales, economista-chefe do C6 Bank, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. As portas do Veja Mercado estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Obrigado, Diego. Grande abraço. Até logo a todos. Valeu, bom dia para você. Até mais. E antes de encerrar o programa de hoje, tem novidade e tem reforço na área. Para quem ainda não está sabendo, a Editora Abril vai lançar no próximo dia 29 de abril a Veja Negócios, a nossa nova revista mensal de economia, finanças, negócios, mercado financeiro, tudo para você ficar por dentro do que acontece na economia brasileira e mundial. E para reforçar o nosso time de economia que já toca a revista Veja semanalmente, nós temos um reforço para lá de especial, a nossa nova editora que chegou na Veja nesta semana e que vai conversar aqui comigo no Veja Mercado, a Juliana Machado. Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa, à nossa equipe, que seja uma trajetória de muito sucesso para todos nós. Bom dia, Diego. Bom dia ao pessoal também que está vendo a gente. É um enorme prazer estar aqui com você. E Juliana, para quem não sabe também, já vou puxar aqui o seu currículo. Juliana é analista, tem o certificado CNPI, então vai nos ajudar bastante na cobertura de finanças, de mercado financeiro. E Juliana, já vou te escalar aqui com uma pergunta, porque na semana que vem nós falamos na entrevista com o Felipe Sales, tem Copom, tem reunião do Banco Central Brasileiro, mas tem reunião também do Banco Central Americano, o Fed. Eu quero saber o que está em jogo nessa reunião. Aquele corte de juros que a gente especulava no final do ano passado, ele é muito improvável agora, deve ficar mais para o meio do ano, talvez no segundo semestre. Eu quero saber o que está em jogo nessa reunião e qual que é a importância de um possível corte nas taxas de juros americanas para o mercado de renda fixa, renda variável como um todo. Pois é, Diego, esse é um tema que vem atormentando aí, vem deixando o mercado financeiro bastante atento a cada detalhe, a cada informação nova que a gente tem a respeito aí do assunto, né? Então, a super quarta, como a gente fala, que é essa junção aí de decisões de política monetária, né? Um dia em que as decisões de política monetária acontecem no Brasil e nos Estados Unidos, ela é importante não só por causa da definição da trajetória aí das taxas básicas de juros aqui e lá fora, como também pelas informações, né, que os investidores vão retirar ali dos comunicados das duas decisões, e no caso dos Estados Unidos, da coletiva do presidente do Fed, né, o Jerome Powell, já que ele sempre faz ali, né, um encontro com a imprensa para poder detalhar um pouco mais e tirar dúvidas a respeito da decisão. Costuma sair várias questões ali, né, vários indicativos a respeito do futuro da taxa básica de juros, algum sinal, né, algum tipo de comentário a respeito da trajetória aí para a taxa básica, o que acaba direcionando em muitos mercados, não só lá fora, como também aqui no Brasil. Afinal de contas, o Brasil não é uma ilha, né? A gente está aí bastante plugado ao fluxo de recursos estrangeiros, e observar esses comentários vai ser muito importante, e eu diria que até um pouco mais importante do que a decisão em si. Os investidores, eles têm aí uma expectativa de que a taxa básica de juros americana não seja cortada aí no curto prazo, porque nós temos, de fato, indicadores econômicos mostrando uma força, uma pujança da economia dos Estados Unidos, mas ele vai esperar justamente aí novos indicativos para o futuro dessa taxa básica. Vai ser bem importante de observar. E aqui no Brasil, a gente tem, de fato, a expectativa de continuidade de um corte na magnitude de 0,50 ponto percentual, o que fica em linha aí com o controle inflacionário que a gente vê por aqui, mas também vai ser importante de notar o tom do comunicado do Banco Central, quais os riscos que ele está monitorando e, sobretudo, em relação à inflação e aos núcleos da inflação, como que ele está observando essa evolução. Então, é uma semana cheia, os investidores devem se preparar para a super quarta, mas isso já deve começar a pautar os mercados desde o começo da semana, a gente já deve ver movimentações em torno aí de apostas para essas duas decisões, e de fato que não vai faltar a notícia aí na semana que vem, Diego. Juliana, a gente falou muito de renda variável aqui, bolsa de valores, os efeitos de um corte nas taxas de juros americanas para as bolsas seria muito bom, mas eu quero falar um pouco da renda fixa também.
A gente está numa semana pré-Copom, semana que vem a gente deve ter um corte de 0,5 ponto percentual nas taxas de juros brasileiras. Portanto, pensando na renda fixa, é um período agora até quarta-feira um pouco mais atrativo para CDBs, para LCIs, LCAs. Qual que é o possível efeito de um corte na semana que vem para a atratividade desses títulos? E mais, diante desse ciclo de cortes nos juros, a gente ainda não sabe qual que é a taxa terminal da Selic, o mercado especula que seja algo em torno de 9%. Pensando na renda fixa, pós-fixados, pré-fixados, o que a gente entende no mercado financeiro como mais adequado nesse momento de cortes nas taxas de juros que a gente projeta ainda neste ano? Pois é, Diego, essa pergunta sempre do milhão, né, que os investidores se fazem, e muitos gestores, né, no mercado financeiro, sempre gosto de lembrar, eles operam ali justamente tanto os títulos públicos, né, os indexados aí à inflação, à própria Selic, como também os pré-fixados, né, que estabelecem uma taxa aí específica no ato da compra do título, e também operam o mercado de juros futuros aqui no Brasil, né, que é o mercado de DIs que a gente costuma chamar. E aí, nesse caso, né, a gente tem, de fato, uma movimentação importante dos investidores, né, sobretudo aqueles que estão olhando de uma maneira mais oportunística ao mercado, vamos dizer, né, de fato, de tentar observar ali qual que é a viabilidade de você ter, por exemplo, um título pré-fixado no momento em que você tem um movimento aí de queda da Selic, porque, afinal de contas, você pode obter algumas taxas aí mais interessantes, considerando que a Selic vai ficar mais baixa e o título pré-fixado pode estar pagando aí um ticket interessante. Mas eu queria lembrar ao pessoal que sempre que a gente está falando aqui dessas movimentações, a gente está muito falando também de observações de longo prazo que o investidor precisa ficar sempre de olho. Quando você adquirir um título pré-fixado, você tem ali uma taxa específica que é maior, ou pode ser maior, está pagando mais aí do que a Selic, sobretudo se a Selic terminal for aí realmente na faixa de 9% ao ano, mas a gente tem que lembrar que aquele valor acordado ali de remuneração para o investidor, ele só vale se o título for carregado até o vencimento, e o vencimento não é no curto prazo, a gente tem aí prefixados para 3, 4, 5 anos mais até, que o Tesouro coloca à disposição dos investidores, então tem que ter bastante cuidado na hora de fazer essas negociações, para não se embolar muito ali, né, de fato, e acabar até deixando dinheiro na mesa, né, por ter saído antes do prazo final do título, e aí receber aquilo que o mercado está pagando, e o mercado pode estar pagando ali uma taxa um pouco menos atrativa vis-à-vis a Selic do momento. Então, é sempre importante de observar. Eu gosto muito de lembrar o pessoal, né, que essas negociações de taxas e como que fica a parte da renda fixa com a Selic caindo, sempre fazer observações de prazos um pouco mais longos, né? Os gestores nas mesas, né, das grandes gestoras no Brasil, as gestoras independentes ou ligadas aos grandes bancos, eles estão sempre olhando quais são as oportunidades ali de curto prazo, mas eles estão o tempo inteiro, né, o dia todo ali sentados, de olho, né, observando essas oportunidades. O pequeno investidor não necessariamente vai ter a mesma assimetria, não vai conseguir necessariamente observar as mesmas oportunidades. Então, vale eventualmente sempre lembrar de ter um pedaço da carteira sim em renda fixa, lembrar de ter um pedaço da carteira sempre atrelado ali à inflação e também atrelado à Selic. Mesmo com a Selic caindo, a gente não tem uma perda total de atratividade ali da renda fixa. Vamos lembrar que a Selic terminal indo ao redor de 9%, né, como especula-se, como se espera aí entre alguns participantes de mercado, ainda é um ganho real em relação à inflação. Então, ela ainda é bastante atrativa, sim, ainda faz bastante sentido. Não precisa ser tudo da carteira, a gente vai ver, sim, uma migração, Diego, para renda variável, porque, de fato, uma taxa Selic menor, né, uma remuneração menor na renda fixa vai empurrar alguns recursos, sim, para a renda variável, mas a renda fixa não vai morrer, e é sempre importante ter cuidado ali na hora de negociar esses títulos pré-fixados e pós-fixados, lembrando, né, sempre que aquela remuneração que aparecer para você na tela, ela vale se o título correspondente for carregado aí até o vencimento. Tá certo, Ju. Bem-vinda mais uma vez à nossa equipe. Será uma trajetória de muito sucesso em Veja Negócios, eu tenho certeza disso.
Venha sempre que quiser ao Veja Mercado e conte sempre comigo. Até mais. Até mais, Diego. Muito obrigada. Valeu. E antes de encerrar o programa de hoje, vamos aos assuntos que serão destaque no mercado ao longo do dia. IBGE divulgou o número do setor de serviços de janeiro. O setor avançou 0,7% em relação a dezembro e a previsão do mercado era de que retraísse 0,4%. É o segundo dado consecutivo que mostra um aquecimento da economia brasileira em janeiro que não estava no radar do mercado. Ontem foi a vez do comércio, hoje a vez dos serviços. Portanto, atenção ao longo do dia no mercado para a repercussão desse indicador importante. Agora, passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,98, e os futuros do Ibovespa também negociam estáveis na manhã desta sexta-feira. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Faço convite para você assistir também o VGSA, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os presidentes das grandes empresas do país. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Bom final de semana para você, um bom descanso e até semana que vem.